Meninas, aqui tá a peça que a gente acabou de fazer. Eu vou cortar um pedacinho de um tecido contrastante, mas que combine com ele, para ser o fundo do meu porta-travessas, o descanso de travessas, né, o pratinho quente. Eu vou deixar uma marcaçãozinha onde eu vou deixar aberta. Eu gosto de deixar essa marcação bem onde eu fiz aquele início aquela marcação anterior lá que eu já apaguei com o ferro. Mas aqui vocês veem que eu comecei aqui e aqui era aquela parte que eu tinha dado aquela andada para começar a minha espiral, né? Vou pôr direito com direito e eu vou começar a costurar aqui e vou costurar com um pé de máquina. Eu gosto de fazer assim, em vez de cortar o tecido, eu prefiro fazer assim. Vou ali, encaixo lá, vou costurar com um pé de máquina toda a volta, seguindo de novo aquele ali como um pé de máquina. Agora, como é o círculo grande, vocês podem fazer na velocidade normal, que vocês gostam de fazer, de trabalhar. Mais rápida, mais lenta, tanto faz, mas usem a velocidade que vocês estão acostumados a fazer. E agora vocês vão deixar costurar até aquela outra marcaçãozinha. Daí nós vamos cortar aqui tudo isso. Eu gosto de deixar essa parte, cortar um pouquinho maior. E aqui eu gosto de cortar, a marcação que a gente fez é aquela ali. Eu gosto de cortar, você pode fazer picote, peça circular, ou você tem que fazer picote, ou você vem com a tesoura de picote. Eu gosto de cortar bem rente a linha, ó. Deixo mais ou menos 1 milímetro, sei lá exatamente com 2 milímetros, quanto que é, mas eu gosto de cortar rente a linha, daí eu não preciso fazer os picotes, não vai cortar em cima da linha, nem cortar a linha, né? Mas eu gosto de cortar bem rente a linha, e daí eu consigo desvirar numa boa e a peça não vai enrugar, porque peça curva, ou a gente corta bem rente, ou a gente faz os piques, ou a gente corta com a tesoura de picotar. Eu vou mostrar como eu costumo fazer, que eu acho uma maneira mais prática de fazer. Agora eu vou dizer o porquê que aqui eu gosto de deixar a abertura. Aqui eu gosto de deixar rente a fibra ali. E eu gosto de tirar o excesso da fibra. Só da fibra, na verdade, como ali não estava costurado, eu consigo separar o tecido. E eu só desgasto a fibra para não ficar excesso de fibra aqui, ó. Toma um cuidado de tirar só a fibra. Porque quando eu for desvirar, eu vou fazer pontinho invisível só isso aqui. Eu não vou ter excesso de fibra para fazer ponto invisível. Como tá aberto, eu vou lá e vou pegar lá o finalzinho. Veja que eu não dei retrocesso, não fiz nada. Porque se ficou muito pequena a minha abertura, eu consigo aumentar um pouquinho. Se a gente dá retrocesso, a gente não consegue. Ó. Fui lá no finalzinho, é só enfiar, colocar o dedão e enfiar para sair pelo buraquinho. Ó. Feito isso, você vai puxando com cuidado que ele desvira toda a peça. Se você dá retrocesso e fizer força agora, pode rasgar o tecido. Então, é melhor não dar retrocesso. Só vira com cuidado. Ajeita com bem certinho os cantinhos. Passa bem a ferro. E fecha a aberturinha com pontinho invisível. Fica uma peça bem bonitinha. Pega uma tesoura. Se a tesoura não for não tiver ponta, você pode acertar com a tesoura ali. Passa bem a ferro. Aqui, como a gente não tem o excesso de fibra, só o tecidinho ali, ó, fica fácil da gente virar o tecido. Vira o tecidinho azulzinho ali do forro, acerta direitinho para o círculo ficar certinho. E faz o fechamento certinho com pontinho invisível aqui. Se tivesse o excesso de fibra aqui, ó, se tivesse tudo isso e mais, porque o tecido tá assim, né? Se eu tivesse isso daqui e mais a fibra, o ponto invisível não fica tão bonito. Então, corte o excesso de fibra fora, deixe só o tecido, só para você ter o pedacinho de tecido para você dobrar para dentro. E o outro pedacinho para você dobrar para dentro também e fazer o pontinho invisível. Fica bem bonitinho, uma peça bem fácil de fazer, dá para fazer um monte, fica bem bonitinho.